Pode sentar. E meus amigos, boa tarde. Que o Mestre Jesus nos abençoe na sua paz, na sua luz. Eu gostaria de ler hoje um trecho que está em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. E diz assim: Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados, conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Essa afirmação acho profundamente interessante que nós analisemos, porque nós imaginamos à primeira vista que a palavra julgamento vem de encontro a sermos condenados. É como se nós condenássemos o nosso irmão, o nosso semelhante, nós também seríamos condenados por Deus. Se julgarmos o nosso irmão, o nosso companheiro de jornada, com muita veemência, com muita agressividade, ao mesmo tempo, a vida, Deus, iria agir conosco da mesma forma. De certa maneira, isso é uma verdade, porque conforme agimos com o nosso semelhante, automaticamente a vida responde a nós de forma bastante parecida. Mas eu quero tocar num ponto aqui que chama a nossa atenção para refletirmos no porquê não devemos julgar o nosso semelhante. Porque devemos ser mais condescendentes, devemos observar aquilo que ele tem de melhor, devemos levar em consideração as limitações que são de todos nós. Por que nós devemos agir assim? Porque se julgarmos os outros, seremos julgados também. A psicologia esclarece esse fenômeno como um mecanismo de defesa do ego chamado de projeção. Como nós sabemos, Jesus é o psicoterapeuta excelente da humanidade. Toda a psicologia é extraída de uma forma ou de outra do que está contido no Evangelho, porque o Evangelho de Jesus aborda qualquer tema de caráter psicológico. Então vejam que nesse aspecto, até mesmo a psicanálise, a psicologia de outros memoráveis estudiosos apresentam esse caráter de projeção das nossas deficiências no outro. E Jesus havia exatamente identificado esse problema. Então ele diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Ora, aquilo que eu julgo em uma pessoa, eu tenho que ter conhecimento para fazê-lo. Caso contrário, eu não posso julgar. Eu vou dar um exemplo aqui bem clássico. Vamos imaginar que vocês não conheçam uma determinada fruta, o sabor, a aparência. Eu então aponto uma fruta e digo: conhecem tal fruta? E vocês naturalmente vão me dizer: não conheço. Eu então devolvo: dê-me uma posição sobre essa fruta, o cheiro, o sabor, a aparência, a cor, enfim. Vocês poderão me dizer alguma coisa sobre ela se não a tiverem experimentado? Não. Só poderão dar uma determinada opinião a respeito desta fruta se a tiverem experimentado,
provado, ingerido. Caso contrário, não podem dar qualquer opinião. Então, vocês só podem julgar o que estou dizendo se tiverem sido julgados a si próprios. Só podem dar uma opinião a respeito daquilo que conhecem e experimentaram. Então, quando nós ofendemos uma pessoa, é porque aquela ofensa que emitimos, ela está em nós. Aquela menção que fazemos está conosco. Na prática, é mais ou menos assim. Quando eu digo para alguém, você não presta, significa que dentro de mim existem muitas coisas que não prestam. Porque eu só posso dizer que aquela pessoa não presta se eu já experimentei eu mesmo ações que me fizeram não prestar. Caso contrário, como eu poderia julgar isso nela? Esse é o sentido que Jesus nos traz a respeito do não julgar para não ser julgado. Porque quando eu aponto uma falha em alguém, esta falha eu possuo, eu já experimentei, eu ainda tenho esta falha dentro de mim. Por isso, identificando em mim tal problema, eu posso apontar no outro. É essa preocupação que Jesus teve, de que nós nos acautelássemos de julgar, condenar e ferir outras pessoas. Quando a mulher adúltera apareceu diante dele e as pessoas, empunhando pedras nas mãos, queriam matá-la, ele advertiu dizendo: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ninguém jogou. Conforme consta nas narrativas evangélicas, os mais velhos foram saindo primeiro e em seguida os mais novos. Os mais velhos primeiro, porque eram os que tinham mais pecados. Sendo assim, cabe a nós uma avaliação diante do que estava ali acontecendo, aquela paisagem. De um lado, uma mulher que havia adulterado, e de outro lado, uma multidão que estava escandalizada. Ora, vamos analisar isso de forma muito profunda. De um lado, aquela que escandalizara. De outro lado, aqueles que estavam escandalizados. O que será pior? Aquele que escandaliza, portanto, que comete um delito, um equívoco, ou aquele que se escandaliza, não cometeu o equívoco publicamente, mas o possui dentro de si e a qualquer momento poderá praticar, porque se escandalizou. Quando a pessoa se escandaliza com alguma coisa, acha aquilo um absurdo, uma abominação, algo impraticável, é como se ela não pudesse fazer aquilo, mas pode. Exatamente porque se escandalizou. Quando ficamos observando uma pessoa e dizemos que absurdo, como isso pode, nós estamos projetando a nossa excitação pessoal, de alguma maneira, em fazer aquilo que ela está fazendo. Porque se tivéssemos condescendência, tolerância, equilíbrio para não julgar, para não criticar, significa que estamos corretamente dominando as nossas más inclinações. O contrário, quando nos escandalizamos e queremos que a pessoa pague por aquilo, significa que estamos, de certa forma, com ódio de nós,
por possuirmos lá dentro aquilo que ela expõe publicamente. Isso quer dizer que não há diferença entre nós e ela. Ela está sendo julgada por nós, na medida em que estamos nos julgando, vendo-a fazer aquilo. Portanto, a proposta de Jesus é que nós não julguemos, a fim de que nós não sejamos julgados por aquilo que apontamos. Porque quando criticamos alguém, nós estamos nos criticando. Quando ferimos alguém com palavras, nós estamos dizendo a ela aquilo que há dentro de nós ainda. O silêncio, muitas vezes, é a melhor arma que nós temos para nos poupar de maiores dissabores. O não julgamento, a não ofensa, é a melhor arma que nós possuímos para não nos comprometer moralmente e emocionalmente. Então, que tenhamos, todos nós, o exercício diário de não julgar o nosso irmão, de não comprometê-lo publicamente, de não criticá-lo, ainda que em pensamento. Que em pensamento nós possamos dizer: aquilo que eu estou vendo e que pareço discordar é porque talvez ainda esteja dentro de mim, então eu não vou julgar, eu não vou ofender, eu não vou destruir, eu vou tolerar, compreender, perdoar e deixar que a pessoa caminhe em paz, tomando as próprias decisões. Porque quando julgamos, automaticamente somos julgados. Então, que haja paz, luz e entendimento em todos nós. Vamos fazer as vibrações.